Fala galera, aqui é o cara dos Paranauê e hoje eu venho aqui fazer uma resenha do iPhone 14 Pro. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, por favor, clicarem no botão de se inscrever aqui embaixo e dar um like nesse vídeo para me ajudar a fazer esse canal crescer e assim eu vou continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então vamos lá. Essa resenha vai ser a perspectiva de alguém que está fazendo um upgrade de um iPhone 12 que não é Pro para um iPhone 14 Pro. Então por aí vão ter alguns comentários da própria diferença entre os iPhones normais e os iPhones Pro. E eu acho que isso pode ajudar algumas pessoas a saber se vale a pena fazer um upgrade ou não. Eu já estava com o iPhone 12 há 2 anos. E aí eu tive uma viagem, eu fui para Dubai, e lá em Dubai eletrônicos são muito baratos, então eu aproveitei para comprar, ou seja, muito baratos, né, comparado com o Brasil, então eu aproveitei para comprar o iPhone 14 mesmo. Vale destacar aqui que eu comprei o modelo americano, então só para fazer a observação de algo que eu falei em outros vídeos anteriores, que é que o meu iPhone ele não tem entrada para chip, porque o modelo americano só suporta o eSIM, que é um chip digital. Eu vou deixar aqui em cima umas referências de vídeos para vocês entenderem o que é o eSIM, se ele funciona com todas as operadoras do Brasil, se vale a pena, se é útil, etc. No meu caso, eu comprei porque a Apple estava sem iPhones disponíveis para vender. A Foxconn estava em greve, pelo que parece. E aí eu não consegui nenhuma loja oficial. E aí eu encontrei num bairro muito longe uma loja que vendia aparelho importado. Então, para mim, que eu já usava o eSIM antes, não fazia muita diferença. Cheguei aqui no Brasil, eu tive um pouquinho de dor de cabeça só porque eu sou cliente pré-pago da TIM. Eu uso o TIM Beta e o TIM Beta é pré-pago, ele não é um plano. E aí as lojas da operadora ficam tentando fazer venda casada, eles ficam falando que não tem. Agora, se você é cliente pós-pago, você não vai ter absolutamente nenhuma dor de cabeça. Enfim, dito isso, vamos começar a falar sobre o aparelho, né? Primeiras impressões. Cara, que aparelho pesado. Nossa, eu não tinha noção que ia pesar tanto. Hoje eu pego no meu iPhone 12 e eu acho que ele parece um brinquedo de plástico. A diferença dos pesos é muito grande. E eu sei que isso é, em parte, pela construção em aço inoxidável, né, aqui na lateral, ao invés de alumínio, mas também é por conta de uma bateria maior. Então, esses dois principais componentes fazem com que o aparelho fique mais pesado. O que não é uma reclamação, não dói de ficar segurando ele, nem nada não. É só algo que se percebe quando você pega o aparelho na mão. Tirando isso, é um aparelho lindo, eu tô apaixonado com esse design. Eu peguei o modelo Space Black, que ele é um pouco mais escuro do que o Space Gray que você encontrava nos iPhones Pro anteriores, o 13, o 12, 11, etc. E eu tô absolutamente apaixonado com essa cor. Eu acho que esse é o iPhone mais bonito desde o iPhone 5S, na minha opinião. A gente tem aqui, né, a Dynamic Island compondo a parte da frente ao invés do Notch. Então ela ocupa menos espaço, mas na verdade, apesar de ocupar menos espaço físico, ela ocupa mais espaço da sua tela, porque ela fica um pouco mais abaixo do que o Notch ficaria. E aí, todos os componentes aqui de cima, como o indicador da bateria e a sua operadora, Wi-Fi, etc, etc, estão ocupando um espaço maiorzinho aqui. Então, na realidade, ninguém fala sobre isso, mas você perde um pouco de espaço de tela. O que é mais um exemplo de que o povo gosta de fazer tempestade em copo d'água, porque tinha gente reclamando do Notch por conta de espaço que ele tomava da tela e lançou esse aqui com o Dynamic Island, que toma mais espaço e ninguém reclama. Então, né? Enfim, a hipocrisia. Mas eu achei lindo. Eu não tenho nenhuma reclamação no quesito design desse aparelho. Já começando a falar sobre a Dynamic Island, a minha reflexão é bonito, é estiloso, as animações são legais. Dá para você ver quando você conecta seus AirPods, ou quando você vai carregar, ou quando você está escutando música, ou quando tem um timer, mas não é tão útil assim. Adiciona um pouco de utilidade, no sentido de que se você está escutando música, você pode só segurar em cima e aí você consegue ver os controles para parar, pular de música, voltar. E aí você não tem que sair do aplicativo que você está ou puxar a central de notificações para fazer isso.
E no caso do timer também, se você segurar, você consegue pausar o timer ou parar ele de vez. E também para você trocar de aplicativos rapidamente. Se você só tocar no ícone que vai mostrar do timer ou da música ou do que seja aqui em cima, você vai direto para o aplicativo que está rodando. Então, te deixa fazer uma multitarefa mais eficiente. Porém, não é tão útil assim, é mais algo bonito, estiloso, que pode às vezes ser um pouquinho útil, mas não vale um upgrade só por causa desse recurso. Eles só chamam bastante atenção mesmo porque é algo diferente, é uma abordagem diferente do que as outras empresas tinham feito. E, infelizmente, alguns aplicativos não se atualizaram ainda para utilizar essa Dynamic Island. Na apresentação da Apple, a gente viu o exemplo da Lyft, que é tipo um Uber, só que lá nos Estados Unidos, lá também tem Uber, mas tem esse aplicativo Lyft, que não tem no Brasil, e que você poderia ver quantos minutos faltam para o carro chegar. E esse recurso é muito bom, ele é incrível, só que ele não chegou no aplicativo da Uber, nem no da 99, pelo menos não aqui no Brasil. Então eu acho que ainda falta os desenvolvedores entrarem mais nessa onda da Dynamic Island e implementarem mais recursos, e aí talvez ela vai ser algo que faça uma diferença maior na usabilidade do aparelho. No quesito bateria, eu estou extremamente satisfeito. Eu digo que fazendo o upgrade do 12 para o 14 Pro, eu vi uma diferença muito grande. E eu acho que em partes, porque o 12 já estava mais velho, né? Eu tô com 87% de saúde da bateria, então naturalmente ele já não dura tanto quanto um aparelho novo, quanto também do aumento físico da bateria dentro do aparelho, que isso aconteceu já no iPhone 13 e com o iPhone 14 a gente tem também chips mais eficientes, então no geral a bateria tem me deixado bastante satisfeito, não tenho reclamações, não costuma acabar durante o dia, então tô bem feliz com isso. No quesito performance, eu vou falar que se eu não colocar os dois aparelhos lado a lado, o 12 e o 14 Pro, eu não percebo a diferença em performance de velocidade que os aplicativos carregam, etc. Então, eu acho que se você quiser fazer um upgrade só por causa disso, talvez você se desaponte um pouquinho. Eu achava que eu ia perceber um pouco mais, mas não aconteceu. Onde eu percebi, sim, uma diferença muito grande é na tela, e isso acaba te dando uma impressão de uma performance melhor, mas é porque a tela do 14 Pro ela é de 120 Hz. Então ela se atualiza numa velocidade muito maior, o dobro de vezes que o iPhone 12 por segundo. Então tudo é muito fluido, você vai descendo qualquer página da web ou arrastando entre os aplicativos na sua tela inicial, ou abrindo uma pasta, ou fazendo qualquer coisa. E se você voltar para um aparelho com uma tela de 60 Hz, você vai perceber a diferença. Agora, quando eu uso o iPhone 12, eu achava até que ele estava travando, até que eu me toquei que era essa questão das animações. Mas que fique registrado que eu não quero misturar a performance com essa questão da tela. As animações são mais rápidas, mas eu não percebi uma grande diferença em velocidade que os aplicativos abrem, em tempo para execução de tarefas. Então eu sei que pode parecer que eu estou me contradizendo, mas eu não estou. Além disso, um recurso muito legal dessa tela e que eu acho que as pessoas não dão a devida atenção é que ela atinge um nível de brilho máximo de 1000 nits. E isso faz muita diferença se você está usando seu celular debaixo de muita luz, né? Por exemplo, você está usando andando na rua, então tem muita luz do sol mesmo, e aí fica difícil de ler as coisas. Com esse celular isso não acontece. E eu, por exemplo, dirijo sempre com o Waze no celular, eu não sei ir nem na esquina daqui de casa sem ligar o Waze. E às vezes quando eu dirigia, eu não conseguia ver as direções direito no iPhone 12, porque tinha muita luz do lado de fora, a tela ficava muito escura. Já no 14 Pro isso não acontece, mesmo com luz muito forte, mesmo num dia com solzão, eu consigo enxergar tudo nessa tela. Então foi algo que me surpreendeu, eu não achei que seria algo que faria diferença para mim, mas no dia a dia fez uma diferença considerável. Com relação às câmeras, aqui a gente tem um upgrade só pelo fato de eu ter mudado para um iPhone Pro, que a gente tem a adição da câmera Telephoto, que é a câmera de zoom, e
Só isso já fez bastante diferença para mim. Por exemplo, eu estava viajando, quando eu fui para Dubai, eu também fui para alguns outros países, cidades. E em Roma, por exemplo, eu fui muito cedo no Coliseu, porque eu ia embora naquele dia mesmo. E eu não consegui entrar por causa do horário de abertura, que era só depois das 9. E aí eu porque queria tirar fotos do máximo que eu podia. E graças a essa câmera de zoom, eu pude tirar as minhas fotos lá, pegando um pouquinho de detalhe, vendo alguma coisa que tem ali do lado de dentro, que eu sei que eu poderia ter visto na internet, mas é diferente você tirar a sua foto daquilo. Com relação à câmera principal, a qualidade é ótima, mas sinceramente a qualidade de todos os iPhones sempre é ótima para o seu tempo. E novamente, se eu não colocar um aparelho do lado do outro, eu não posso dizer que eu vi uma diferença tão considerável assim. Novamente, se eu não colocar um do lado do outro, se eu colocar, aí a gente começa a ver algumas diferenças. Mas eu digo assim, na experiência de usuário em geral, a câmera do 12 era ótima, a câmera do 14 Pro continua sendo ótima, sei que é melhor, mas não percebi nada absurdamente inovador ou que fizesse uma diferença gigantesca aí nesse aspecto. Já na câmera ultra-wide, eu vi um pouco de diferença sim, que a qualidade, especialmente em fotos noturnas, era muito ruim mesmo. Você não tinha detalhe nenhum, as fotos pareciam que você tinha tirado direto de um celular de 10 anos atrás. Eu achei sim que com as atualizações que eles fizeram nessa câmera, melhorou um pouco, você já consegue tirar algumas fotos usáveis depois, sabe? Então, do meu ponto de vista, aí sim teve um upgrade interessante. Aproveitando que a gente está falando dessa região, eu queria falar sobre o scanner LiDAR, porque é uma coisa que eu achei que ia fazer diferença e infelizmente não fez. Por exemplo, o iPhone ele tem um aplicativo de medida, né? Acho que até chama medida mesmo. E aí você consegue apontar para as coisas e ir medindo, para você não ter que usar uma fita métrica. Óbvio que não é 100% preciso como uma fita métrica, mas a ideia do LiDAR, pelo que eu entendo, é que ele projeta os pontos no que tiver ali no ambiente e aí ele consegue saber a distância das coisas melhor. Então eu achava que com o LiDAR, o aplicativo de medida ia ser muito preciso e não foi o que eu percebi. No meu uso normal, eu continuei vendo resultados muito similares ao do 12 comum. Fora isso, não tem muita coisa nova aqui, é um iPhone. É muito bom, roda o iOS mais novo, tem um monte de recursos do iOS, mas todos os outros iPhones também têm esses recursos. O que foi adicionado aqui foi a comunicação com satélite, mas primeiro, que por enquanto é só nos Estados Unidos, acho que não lançou em nenhum outro país e vai demorar muito até vir para o Brasil, se vier. E segundo, que a chance de você realmente precisar usar é minúscula, né? A não ser que você seja uma pessoa muito aventureira, que vai em um monte de lugares que não tem sinal nenhum e aconteça algum acidente, alguma emergência, aí talvez um dia, quem sabe, isso seja útil. Mas como eu disse, não está disponível no Brasil, então não conta como um benefício pra gente. Qual é a minha conclusão? Eu acho que o iPhone 14 Pro é um aparelho incrível, é o melhor aparelho que a Apple já fez, é o melhor iPhone, mas se você tem um modelo 13 Pro, por exemplo, ou até um 12 Pro, eu não acho que vale tanto o upgrade. Eu acho que se você tiver um aparelho que não é Pro e você estiver querendo atualizar, aí eu acho que você vai curtir. Caso contrário, se você estiver com dinheiro sobrando mesmo, beleza, vai lá e compra o melhor de todos. Mas eu acho que a gente atingiu um ponto em que as atualizações dos celulares são bastante incrementais. O iPhone 14 Pro ele não é nada revolucionário. A Dynamic Island é muito legal, mas não é revolucionária. É tipo um iPhone 13 Pro S, sei lá, 13S Pro, para ser bem sincero. Então não é um requisito que você atualize para esse aparelho aqui ou que você compre ele se você estiver buscando um aparelho novo. Dependendo, vale mais a pena você economizar o dinheiro e comprar uma versão anterior. Porém, eu não me arrependo, eu tenho a garantia agora de novo, de 1 ano, e por conta da bateria. Eu achei que fez bastante diferença e eu sei que parte disso é porque a saúde da bateria do meu iPhone 12 já não era a mesma coisa, então ele já estava começando a ficar sem bateria no final do dia e agora tem um aparelho que a bateria dura o dia todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like e lembra de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos, compartilha com a família, compartilha com o papagaio, compartilha com todo mundo, não custa nada. Compartilhar
é tudo de bom, não é não? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.